pouco, né, de multiplicação de um escalar aí por um vetor. Então aí pela definição seja um vetor U, né, com coordenadas aí x1, y1, certo? Um vetor que e qualquer, né, C, né, pertence aí aos conjuntos reais, certo? Definimos a multiplicação de C, né, por U. Quem que é C? C é essa constante, né? O C é um escalar, certo? A qualquer C, né, pertencentes aí, né, aos reais, né, ao R2, né, o plano R2, que são o plano de coordenadas, né, x e y. Certo? Então aqui denotamos por C vezes o vetor U, né, ou C vezes o vetor U aqui, né? A gente pode encontrar dessa seguinte forma, né, com esse ponto multiplicando, né? E aqui, quando a gente tem C, o vetor U, já significa que esse C aqui, né, é o que? Né, é um escalar, certo? Então ele é o que? Ele pertence aos reais aí, né, no R2, nos reais, né, no segundo plano, né, que é o x e o y. Como sendo o vetor C, né, o escalar vezes o vetor U, é igual ao que? Né, ao C vezes o x1 e a outra coordenada C vezes y1. Então podem observar que nada mais o que? É uma distributiva do escalar, certo? Dentro das coordenadas do vetor. Então dado o vetor aí U, certo? Igual a 1 e 2, certo? Isso aqui também, como a gente já vimos, pode ser representado com a matriz coluna, né? Na álgebra é representado dessa forma aqui. Então temos que 4 vezes o vetor U, né, significa o que, pessoal? Né? Quando a gente multiplica com escalar, né, quando a gente viu anteriormente aí, é a mesma coisa a gente aumentar o tamanho desse vetor, tá bom? Então tenho 4 vezes o vetor U, né? Então quem que é esse vetor U aí, né? O vetor U é as coordenadas aqui x1, né, e 2 em y. Então 4 vezes essa coordenada, que é este escalar, então 4 vezes essa coordenada, né, podemos aí colocar também como uma matriz, né, coluna, 1 e 2. Então basicamente, né, a gente fazer a distributiva aí, que vai ficar o quê? Né? Esse vetor U, né, vai ter coordenada agora, multiplicado por esse escalar, do que? De 4, né, e 8, certo? Não tem esse traço aí, não é 4 sobre 8, é diferente de dissermos uma coordenada 4 e 8 aí. Perfeito, então aqui o exemplo, bem basicamente, a gente faz a distributiva aqui, ó, show de bola, maravilhoso, 4 vezes 1 aí vai dar 4, então a coordenada em x é 4, certo? E a coordenada em y, né, multiplicando por esse escalar, vai dar 8. Então, pessoal, novamente, né, falo para vocês, para, né, treinarem bastante como esboçar um gráfico aí, né, nesse plano, né, em R2, né, pega aí os resultados que a gente obteve, né, plota o seguinte, né, a gente tem o U, certo, o vetor U, e depois plota aí para vocês verem esse vetor aí, o 4 vezes U, esse escalar 4, né, multiplicando o U. Certo? Então eu vou deixar exercício para vocês fazerem, dados os vetores aí U, né, vetor U1, que tem coordenadas x3 e y-4, né, o vetor U2, que tem coordenadas x meio e y3, e o vetor U3 aqui, que tem coordenadas x37, né, e y8, calcule aí. Né, calcule aí, né, esse escalar, lembrando que esses valores aqui é um escalar, tá vendo? Ó, isso aqui é um escalar. Certo? Então as respostas estão logo aqui embaixo, né? Só fazer sem problema nenhum. Vamos fazer aqui a primeira, letra A, só para vocês verem que não tem segredo. É muito simples. 5, né, que o 5 é o nosso escalar, né, que é esse valor de C aqui. Então temos aqui agora, quem que é o vetor U1? Certo? O vetor U1 tem coordenadas aí, o que? 3 e menos 4, que isso vai ser igual ao que? A15, né? E menos 20, né? Pode ser representado, então a gente pode dizer que esse vetor 5,1, né, é igual ao que? Né, a uma matriz coluna de 15 e menos 20 aí, sem problema nenhum. Certo? Então, e o que são essa diferença entre vetores? Agora, pessoal, as coisas estão mudando, né? A gente está vendo a forma geométrica desses vetores,
certo? Então seja aí, né, por definição dessa diferença entre vetores, né, seja aí o vetor u, que tem aí coordenadas xi e yi, e vetor v, que tem coordenadas x2 e y2, né, são dois vetores. Definimos o que? A diferença de u por v, que denotamos o que? O vetor u menos o vetor v, como sendo o vetor o que? Né? Vetor u menos aqui o vetor v, que é igual ao que? O vetor u, né, somado aí, né, pelo o oposto, né, do vetor v. Né, o que equivale ao que, né, pessoal? Quando a gente tem o que? O vetor u menos o vetor v é a mesma coisa que a gente somar com o oposto, né, do vetor. Somado com o oposto. Então aqui a gente tem aqui, tá vendo que esse menos 1 é o escalar, né? O menos 1, então ele está dando o sentido oposto, né? Somar o oposto dele, né, do vetor v. Então temos aqui que o vetor v, u menos o vetor v, vai ser o que, né? Como definição, vai ser x1 menos x2, né? Que são duas coordenadas aqui, ó, x1 menos x2, certo? E y1 menos y2. Então a aritmética é muito simples. Então dados os vetores aí u igual a 1, 2 e o vetor v igual a 5 menos 1. Qual é a diferença desses vetores? Então a diferença do vetor u, né, e o vetor v, temos o que? Simplesmente fazer o que? O primeiro, né, menos o primeiro do segundo, né, o primeiro aqui menos o primeiro do segundo, certo? Do segundo vetor, né, a segunda coordenada do segundo vetor. Então vai ser o que? Né? Vai ser 1 aí menos o 5, e a outra coordenada vai ser quem? Né? 2 e menos 1 vai ser 2 mais 1. Então beleza, então o vetor u menos vetor v é igual a menos 4, certo? E 3. Então essa é a coordenada, né, desse vetor, a diferença entre esses dois vetores aí. Outra coisa, para vocês verem o que está acontecendo, pessoal, plotem isso daqui, né? Plotem né, esses vetores aqui, depois vocês plotem também o que esse vetor diferença, para vocês verem aonde estão essas coordenadas, né, se estão legal, né, para vocês verem o esboço desse gráfico. Então exercícios aí, né, dados os vetores U1, certo? U2, vetor U3, né, calcule aqui essas diferenças aqui, né, sem problema nenhum. Então fica aí o exercício para vocês poderem fazer. Também tem resolução, né, sem dificuldade, perfeitamente, certinho. Então beleza, né, às vezes vocês podem estar se perguntando, né, fazendo uma pergunta neste momento, o que? Como obter, certo, né, como obter, né, de forma algébrica a expressão analítica de um vetor, né, um vetor aí de, né, vamos de segmento MN, certo? O que seria isso aí? Então, para responder essa indagação, né, basta observar o que? Né, que eu tenho esse segmento de MN, né, esse vetor aqui, cadê o vetor MN? É esse segmento, certo? E quem que é o segmento? É igual, né? O que é igual? Né, é igual ao segmento MO, né, aqui na verdade aqui é MO, certo? O segmento MO, que é o que? O O é esse segmento aqui, que é o O, segmento até M, mais aqui o segmento O, né, o vetor de segmento ON, né, nós temos que é igual ao que? Ao menos, certo? É esse menos esse segmento vetor de M aqui, que é menos OM, né, ou MO, certo? Mais aqui quem? Mais este vetor, esse segmento, né, desse vetor, que é igual ao que? Né? A esse vetor, nesse segmento de ON, menos aqui o OM, que vai ser igual a N menos M. Então, beleza, o que seria isso daí, né? Nada mais, isso é chamado o quê? Né, de decomposição de um vetor, né, como diferença de dois vetores, né, com origem aí no ponto O. Então, basicamente, isso aqui originou toda essa expressão algébrica para dissermos o quê? Que é o segmento que, né, o resultado vai ser o quê? N, certo? O vetor N aqui, N menos o quem? O M. Então, ao final, menos o inicial, né, nós temos aí essa decomposição,
né, desses vetores. Então, exemplo aí, dados os pontos A, 3 e 2, certo, plano cartesiano, e B, 5 e menos 2, temos que o segmento, certo, do vetor AB é igual a B menos A. Ou seja, né, aqui nós estamos fazendo o quê? A decomposição deste vetor perfeitamente. Então nós temos aí o segmento, né, desse vetor AB, que é igual a 5, né, e menos 2, menos quem? Não é a diferença, né, do B menos o A. Então eu preciso fazer o que? A decomposição desses vetores, né, nesses pontos, né, nessas coordenadas aí. Então, ou seja, aqui vai ser o que? O 5 menos o 3, aqui vai ter 2, e o menos 2 vai dar menos 4. Então aqui é decomposição aí. Muito simples, sem dificuldade. Exercícios aí, obtém a expressão analítica do vetor, né? O vetor de segmento AB, onde aí A, né? Aqui nós temos as coordenadas e aqui as respostas aqui. Tranquilo? Então não tem segredo, né? Achar o que é a expressão analítica do vetor, né? É a decomposição desse vetor, é nada mais do que nós fazemos a diferença, né, entre esses segmentos, que seria o que? Nada mais, né, que na expressão algébrica, tudo isso daqui, né, se tornou nada mais do que n menos m aí. N seria as coordenadas no ponto N e m as coordenadas no ponto M aí. Então, show de bola. Então, entrando em mais um conceito, o que é norma e versor de um vetor, né? Por definição, né, dado um vetor V, que possui coordenadas x e y, pertencentes, né, que pertence aí aos reais, né, ao quadrado, que é o R2, né, no plano R2, chamamos o que de norma do vetor, né, ou o que módulo do vetor V, certo? Norma, né, ou o que módulo, certo? Que denotamos aí por essa expressão aqui, que é o módulo do vetor V, certo? Né? Ou a norma desse vetor, né? Ou o número real. Então podemos dizer o que? Que a norma desse vetor é o que? Esse vetor V vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado, que é a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Então um exemplo aí, o que é isso, né? Aqui algebricamente, né? A expressão algébrica, certo? Modo genérico. Então, se eu tenho um vetor aí, né? Vetor V com coordenadas 3 e 5, né? Quem que é a norma, né? O módulo desse vetor? Né? Nada mais a gente fazer o que, né? A norma desse vetor, né? Esse vetor V vai ser igual ao que? A raiz quadrada do primeiro, né? Da primeira coordenada ao quadrado, né? Mais aqui a segunda coordenada ao quadrado. Certo que isso vai dar raiz quadrada aí de 9 mais 25. 9 mais 25, que isso vai dar raiz quadrada de 34. Certo? Então isso aqui é o módulo, né, a norma desse vetor aí. Então beleza, né? Outra definição, dado um vetor V, né, com coordenada x, y, né, pertencentes ao R2, não nulo, chamamos de um versor do vetor, né, VECU, é o vetor o quê? Né? Como assim? O que é isso aqui? Né, o vetor V e vetor CU, né? O vetor VE e o vetor CU, certo? É o vetor o quê? É 1 sobre a norma do vetor V vezes aqui o vetor V, certo? Que isso é igual para mim o quê? Isso aqui já é uma expressão algébrica, certo? Então aqui é a maneira de a gente encontrar, obter o versor dos vetores, certo? Né? Que a gente vai ver mais pra frente aí como achar, né, os versores, né, versores não, na verdade, né, achar quem que é o nosso versor, nosso vetor aí em si. Então para a gente achar um versor, né, para obter um versor dos vetores, né, o que a gente precisa fazer? Né? Versor, certo? Calculando aí o versor, a gente tem aqui o que? A expressão que x dividido pela norma do vetor V e a coordenada y dividido pela norma do vetor V. Então, simplesmente, o que é um exemplo aqui? Vamos pegar o primeiro exercício, né? A gente tem a letra A,
a gente tem um vetor aí com coordenada 3 e 4, né? Quem que é o versor, né, desse vetor? Né? Quem que é o versor desse vetor aí? Tranquilo? Então a gente vai encontrar o quê? Né? Que o versor vai ser o quê? Né? Utilizando essa expressão, né? Vai ser igual a x, quem que é x? 3, sobre a norma, certo, desse vetor v. Como a gente calcula a norma desse vetor v? Vetor v vai ser o quê? Né? A norma desse vetor v vai ser a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Temos aí que vai ser igual, né, vai ser igual a 5, então aqui vai ser 3/5, né, como primeira coordenada. E aqui a segunda vai ser o quê? Quem que é o y? Né, o y é 4. E aqui quem que é o versor? Então vai ser 5 também. Então aqui estão aí os nossos versores aí. Então aqui também fica exercício para vocês poderem fazer, para treinar, né, para calcular esses versores aí. Perfeitamente, certo? Então eu volto aí na próxima aula, para não ficar muito extenso isso, né, para vocês poderem assistir, né, e compreender, né, adquirir essas competências, né, a gente volta aí na próximo vídeo, né, falando sobre vetores aí, né, um pouquinho de vetores no espaço, né, agora já trabalhando com os vetores em R3 aí. Perfeito? Então um grande abraço aí, né, e até a próxima, né, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.